E aí, gente, tudo bem com vocês? Uma ótima noite. E hoje nós vamos estar fazendo uma live falando de um tema que é recorrente, que é extremamente importante, que vai falar sobre os pais doentes, que são sintomas dos seus filhos. Como funciona isso, Jackson? São pais que, porque têm muitas vezes sintomas psicológicos ou comportamentos inadequados que acabam adoecendo a criança, que acabam adoecendo o filho, e esse filho acaba por parar no consultório de psicologia. Mas quando nós vamos analisar o histórico dessa criança, nós entendemos que, na verdade, o que acontece é que os pais dela que estão doentes, os pais que precisam de ajuda, porque é o sintoma do pai que adoece o filho, né? Eu estou esperando a psicóloga Lígia do Nascimento chegar aqui, né? E daqui a pouquinho ela vai entrar. Quero dar o meu boa noite ao Valdir, dizer que você é muito bem-vindo. O Valdir está sempre assistindo nossas lives, é um acompanhante assíduo, né, desde que nós começamos a fazer as lives. Então, uma ótima noite para você, Valdir, tá? Fica à vontade aí. Espero que seja uma experiência gratificante para você, né? E aí, como sempre peço, vou pedir que vocês dêem aí um aceno, um joinha, dizendo que está me ouvindo bem, né, que a conexão aqui está boa. Então, por favor, comuniquem aí se vocês estiverem me ouvindo bem. A Lígia já chegou por aqui, vou convidá-la. Deixa-me ver aqui. Ela não está aparecendo aqui para eu convidar ainda. Aqui, muito bem. Vamos aguardá-la. Acho que foi. Oi, acho que foi, né? Ô, Lígia, tudo bem? Oi, tudo bem? Você me ouve bem? Tô ouvindo. Tá? Tô. Coisa boa. Quero te desejar aí uma ótima noite. Tá? Quero te dizer que você é muito bem-vinda nesse espaço e que você fique muito à vontade. Eu espero que você possa sentir-se em casa, né? Então, eu vou te dar aí um espaço para você dar boa noite para o pessoal, para você se apresentar, né? Para que as pessoas aí estejam familiarizadas com você no início da nossa live. Fica muito à vontade. Tá, ok. Obrigada, Jackson. Bom, para vocês, quem não me conhece, eu sou Lígia Soares Nascimento. Eu sou psicóloga. Fui da mesma classe do Jackson, né? Nos formamos no mesmo ano. Isso aí. Somos contemporâneos. Eu sou psicóloga clínica, atuando nessa área. Eu sou atualmente, eu sou pós-graduanda em psicopedagogia e também estou fazendo uma nova graduação. Sou graduanda de Ciências Sociais pelo Pedro II, pelo Colégio Pedro II. E trabalho nessa área social. Trabalho na área social. Trabalho muito com crianças e adolescentes. É meu ramo, né? Gosto dessa área, gosto de trabalhar e trabalho também na área do social. Então, nós fazemos um trabalho aqui, eu moro aqui em Nilópolis, e nós temos um trabalho de acolhimento
E há pouco tempo atrás, eu mais uma e as minhas colegas, liderados pela nossa amiga Elizabeth Carvalho, que é uma psicóloga daqui também, daqui do nosso município, um trabalho de acolhimento psicológico ali no Parque do Jericinó. A Elizabeth teve essa ideia, uma ideia brilhante, e a gente colocou isso em prática. Nós estamos parados porque veio a pandemia, e aí ficou um pouco disperso, mas também temos esse trabalho, fazemos esse trabalho de acolhimento ali. Bom, é isso. É um trabalho muito importante, né, Lígia? Muito, muito, porque as pessoas precisam ser acolhidas, precisam ser ouvidas, né? E anda um pouco difícil de conseguir. Então a Elizabeth teve assim essa ideia muito legal da gente fazer esse acolhimento ali no parque, né? É um trabalho muito bacana. Sim, que bom, né? Então hoje nós estaremos conversando, né, sobre pais doentes, sintoma dos filhos, né? Por que tantas crianças vão ao consultório? Quais são as atitudes dos pais que podem arruinar a vida dos seus filhos? É verdade. Essa é uma questão, né? Porque geralmente quando a criança chega ao consultório, trazida pelos seus pais, e a gente vai dar voz àquela criança, vai ouvir aquela criança, a gente percebe que não é propriamente a criança, salvo que, assim, quando um problema, um transtorno, né, grave, um transtorno, mas a maioria das questões das crianças, elas são os sintomas. A doença não está nela, a doença está em casa, a doença está na família. A criança, ela é o porta-voz dali de todas aquelas crises. A criança é o sintoma, né? Pais doentes, sintoma dos filhos. Os filhos acaba se tornando sintoma. Vai refletir por quê? Porque uma atitude que a gente tome assim, uma palavra, até uma palavra mal colocada, a gente pode prejudicar muito, não só no desenvolvimento, não só no comportamento, mas comprometer todo o desenvolvimento emocional, cognitivo daquela criança. Né? Lares conturbados, de muitas críticas, de muitas brigas, de muitas confusões, geram esse transtorno na criança, uma insegurança, né, na criança. E aí a gente que está acostumada a lidar com crianças e adolescentes, logo a gente identifica como é que está o lar, como é que estão os pais. Como é que está essa relação, né, em casa? A criança, ela é o porta-voz da situação em si. Eu gostaria de falar sobre o desenvolvimento infantil, as fases do desenvolvimento, só para dar assim, uma noção, uma situada, da onde que está, aonde você está nesse momento, onde seu filho se situa nesse momento. Porque o desenvolvimento infantil, ele segue as fases, as etapas. A gente não pula etapas porque aí a gente queima um percurso, a gente impede que uma fase, uma característica da personalidade possa efetivamente ser assim formada, né? Então, o desenvolvimento humano vai seguindo por etapas, por fases. Geralmente, eu gosto muito de um autor que é o Erik Erikson. Que ele diz que as fases do desenvolvimento é psicossocial. Psicossocial. Que a criança se desenvolve ali no meio, o desenvolvimento da criança vai dar assim, na interação dela com o meio ambiente, com a família, com os pares, com os coleguinhas, com as relações, né, que ela vai estabelecer ali ao longo da vida, né, da sua vidinha. Diferente da teoria de Freud, a teoria de Erikson,
ela compreende 8 estágios. Porque o Erikson compreende que o ser humano, ele se desenvolve ao longo da vida. Até na velhice é uma fase de desenvolvimento. Isso é muito bacana. Porque, de fato, é assim, o ser humano ele é dinâmico, né? Mas as fases mais importantes estão lá na infância. Porque se não forem bem resolvidas, vai causar um déficit. Né? Exatamente. E ele diz que cada fase do desenvolvimento é marcada por crises. Mas como assim? Crises? Crises? Sim, crises sim. Porque aí a gente resolvendo aquela crise, a gente passa para a fase seguinte. O que vem a ser essas crises? Quando a criança se depara com o novo. Como é que eu vou enfrentar isso? Aprender a andar, aprender a engatear, sabe? As fases. Então ele vai dizer que logo no primeiro ano ali, é o estágio da confiança versus desconfiança. Isso. Da confiança versus desconfiança, por volta de 1 ano. Na fase seguinte, de 2 a 3 anos, é a fase da autonomia e da vergonha. Cada fase dessa vai gerar ali uma crise. E a gente vê, 1 ano a criança é o quê? Um bebê. E ele se conhece, até então, bebezinho, recém-nascido. Ele está naquela fase de formar o quê? Os vínculos afetivos, né? Com a mamãe, através ali da amamentação. E aonde ele é muito dependente. Essa fase de confiança e desconfiança. Por quê? Porque se essa criança for negligenciada nessa fase, ele vai ser o quê? Ele não vai ter confiança no mundo, ele vai crescer desconfiado. Então a gente vê, quando a gente encontra pela vida, assim, no nosso conhecimento, adultos que não conseguem estabelecer relações de confiança, por quê? Porque lá na primeira fase, essa crise não foi bem resolvida. Ele teve um abandono. E aí eu digo aqui que coloco aqui para a gente analisar, para a gente discutir atitudes dos pais que podem arruinar o desenvolvimento da criança, acabar com a vida dos filhos, arruinar com a vida dos filhos. Que atitudes são essas? Às vezes a gente não se dá conta, mas uma palavra mal colocada, você pode arruinar com a autoestima da criança, você pode acabar com a confiança. Então, deixa eu prosseguir, porque nós, aqui pra gente, nesse momento, já que nós estamos falando de filhos e pais, até a adolescência, a gente só vai até o estágio 5, que é o de identidade e confusão de papéis. Né? Então, lá na fase 3, da iniciativa versus culpa, que é de 3 a 5 anos, olha o que acontece nessa fase. A criança começa a identificar os papéis, a diferença sexual. E aí ela começa a identificar os papéis de homem e mulher naquela sociedade que ela está inserida. Sim. Né? Na sociedade ali, compreender os papéis. E nessa fase da curiosidade sexual, se o pai, a mãe, assim, for muito rude, cortou. Não, isso não pode. Isso não pode. Isso vai gerar na criança o que é uma culpa, uma coisa que poderia ser bem resolvido, né? Mostrando a diferença, meninos, meninas, ensinando, deixando a criança exercitar essa curiosidade. Se a criança for cortada, se ela não resolver essa crise ali nesse momento, como ela vai chegar na outra fase, que é a fase da construtividade e inferioridade? Ela já vai chegar com um déficit, né? Ela já vai chegar ali tolhida, né? Eu acho que é difícil, muitas vezes, nós conseguirmos identificar ou saber, né, que essa é uma fase da criança, que ela está curiosa, porque nós ainda tratamos muitas vezes isso como algo feio. Nós temos aí, é nessa fase que, assim, dependendo da família, do modo como foi tratado,
vai gerar aquele sentimento de culpa. É aonde, nessa fase que começa a culpa. Você vê pessoas que não conseguem avançar, tudo se sente aquele peso culpado, se desculpa por tudo. Ai, não, eu não mereço. Ai, eu fui feio. Tem aquele peso. Por quê? Porque não puderam exercitar essa curiosidade, né? Nesse momento, assim, não tiveram, foram cortados a sua iniciativa. Então se tornam o quê? Dependentes. Dependentes da aprovação, dependentes sempre do outro, da aprovação do outro. Não consegue se desenvolver. A quarta fase é de 6 a 11 anos. Essa é muito especial, né? Porque a criança está sendo alfabetizada, a criança passa a pertencer a um outro grupo, né? A fase que ela está na escola, ela vai criar ali a sua identidade, é a fase da pré-adolescência, e essa fase é da identidade da confusão de papéis. Essa fase do desenvolvimento, ela é muito especial. Por quê? Porque a criança deixa aquele núcleo, aquele ninho ali, aquela sua sociedade primitiva ali, o núcleozinho, papai, mamãe, irmãos, e vai para uma mais ampla, escola, colegas, amigos do parquinho, amigos do futebol, amigos da natação, amigos da escola, e vai criar uma rede. E nesse estágio de construtividade e inferioridade, essa crise que surge dela poder se desenvolver, poder se colocar, se ela não é bem resolvida, aonde acaba com a autoestima. Nessa fase, geralmente, as crianças têm contato pela primeira vez com o quê? Com o bullying, com o famoso bullying, né? Sim. E como que a gente lida com isso? Como é que a gente lida com isso? A gente reforça? Ou a gente mostra que não é nada daquilo? Ajuda a criança a estabelecer, a construir uma visão de mundo e de si mesma. Mas como seria reforçar esse comportamento? Quando em casa você, por exemplo, eu vou falar uma coisa que eu ouvi essa fala, é tipo, se vier chorando, vai apanhar, vai dar um motivo para você chorar. Você explica, o que aconteceu? O coleguinha pegou meu lápis. Mas você é um bobão mesmo. Essas coisas assim, a gente acaba reforçando essa dor que ele já sente ali, já está passando, a gente reforça. Ao invés da gente falar, poxa, por que ele pegou aquilo ali? Vamos lá, vamos tentar resolver isso. Como que você pode resolver essa situação? Dando a ele ferramentas para que ele possa resolver essa situação. Para que ele possa resolver essa crise, porque como a gente está tratando aqui de fase, a gente está tratando trata como crises, né? Como crises do desenvolvimento. Ela aprende também, nessa fase, a cooperar, a trabalhar em equipe, a trabalhar com os seus pares ali na escola. E isso a gente faz o quê? A gente ajuda ensinando que precisa pertencer, ele tem que fazer parte, tem que se sentir pertencendo a um grupo, né? Porque se a gente, nessa fase, aí geralmente a gente tem visto muito, hoje, por causa da pandemia, as crianças estão mais isoladas. Crianças assim, desesperadas, com síndrome de pânico, com ansiedade, porque se sair vai pegar o corona, essas coisas. Mas justamente numa fase tão delicada, em que a gente precisa incentivar com que eles possam construir uma identidade ali de grupo. Sabe, o que você quer? Quem são os seus pares? Quem são os seus amigos? Fazer com que eles consigam se integrar na sociedade. E aí a gente chega lá na outra fase, que é da identidade e confusão de papéis. Quando a gente chega lá na adolescência,
que as pessoas gostam de falar, que é a aborrecência, começam a criticar, né? E não entende que é uma fase em que o jovem ali, a criança, está saindo ali da infância e está chegando, mas também não é adulto. É aquela eterna confusão do que eu só tenho 15 anos ou eu já tenho 15 anos. Porque os pais também confundem a cabeça dos filhos quando vão criticar, quando vão querer proibir ou dizer que você não pode fazer porque você só tem 15 anos. Ou você tem que fazer porque você já tem. Né? Então é uma fase mesmo de confusão de papéis. Que se essa crise não sendo resolvida, a gente vai ter eternos adolescentes. Adultos que não se conhecem, não se reconhecem como autores da própria história, com autonomia suficiente para tomar suas decisões. Exatamente. Eu acho que nessa fase uma questão importante talvez seja nós identificarmos que existem adolescentes que têm a aparência de serem bem maduros, por exemplo, mas que em algum momento esse adolescente ele vai permitir que essa adolescência aflore. Então ele vai ter uma atitude que é mais infantil, ele vai ter uma atitude que muitas vezes destoa daquele comportamento que normalmente ele tem. Então, para que a gente possa também não tornar essa passagem algo muito difícil, é procurar entender, né, que aquela pessoa, aquele adolescente, ele tem um comportamento geralmente maduro, mas que naquele momento ele está sendo adolescente. E maduro, assim, entre aspas, né? Porque a gente entende que ele não está ainda completamente formado e a gente também não pode querer uma atitude completamente madura. Por quê? Porque a gente precisa deixar que ele seja adolescente. Está na fase de errar, de cometer erros e acertos, né? De desenvolver a sua personalidade, né? O desenvolvimento. Exatamente. E aí, eu fiz aqui uma listinha de erros frequentes que os pais cometem, que em algum momento da vida pode acontecer. Mas são atitudes que podem acabar com... Eu gosto de colocar assim, de forma bem dramática, que arruinam com a vida. Por quê? Porque você chama atenção para a pessoa poder vir olhar o que é isso. Que atitude é essa que pode arruinar com a vida do seu filho? Mas não são essas, muitas outras. Mas eu listei aqui, acho que são bem comuns. Por exemplo, ser um pai ou uma mãe ausente. O que isso pode acarretar na vida de uma criança? A ausência dos pais. A gente vai gerar o quê? Filhos inseguros. E justamente naquele estágio, lembra do primeiro estágio que a gente falou? Da confiança e desconfiança. Principalmente nesses primeiros anos de vida que a criança depende exclusivamente. Ele não sabe fazer nada sozinho, ele precisa do adulto, ele depende exclusivamente dos adultos, dali. E nessa fase, quando os pais são ausentes, é uma perda assim, irreparável, que a pessoa vai levar para a vida toda. Vai desenvolver transtornos emocionais para a vida toda. Então, quando a gente vê uma criança que chega lá no consultório, que ela não consegue estabelecer contato, ela está ali na escola, mas está sempre ali arredia, não consegue, se encaixar, desconfia, não acredita em nada, a gente já pode ver essa criança, em algum momento ela sofreu esse abandono. Ou ao contrário, aquelas crianças que se agarram muito ao tio da escola, os amiguinhos, se agarram, não quer deixar sair, tem medo que eles vão embora, não tem aquele grudinho? Esse é o meu grudinho.
Por quê? Por causa dessa carência, um medo de ser abandonado. Então, quando os pais são ausentes, a criança, ela sente, ela tem, principalmente nessa primeira fase do desenvolvimento. Sim. E isso é uma coisa muito interessante, porque assim, e é um problema sério, porque existem pais que trabalham, por exemplo, e aí quando Mas, você Jackson, mas aí, olha só, a qualidade do tempo, Sim. não é a quantidade de tempo, a qualidade. Ele saber que você vai voltar ali, ele vai estar com a pessoa, está com o cuidador, mas quando chega, ele está ali, ele não foi abandonado. Ele está ali presente. Por isso que é tão importante essa licença maternidade. Isso é tão importante, aqueles 4 meses ali de vida. Por mim até seria mais, né? Seria o primeiro ano todo, mas isso é inviável. Mas aqueles 4 meses ali, a mãe ali, aquele contato direto, estabelecendo aquele vínculo de perfeito, ali, aquele vínculo, aquela relação ali com aquela criança, é essencial para essa formação da confiança. Né? E na volta do trabalho, mas eu trabalho muito, mas você tem o tempinho, chegou, dá para sentar, dá para abraçar, o abraço, uma história contada, sabe, criando lembranças, criando memórias afetivas, aquele tempo que você está ali junto, essas memórias afetivas que vão gerar adultos mais confiantes em si mesmo, porque tem memórias afetivas. Porque nós temos visto hoje muitos pais, muitas pessoas, por conta dessa desculpa de que eu trabalho muito, eu não tenho tempo, não criaram memórias afetivas com seus filhos. Não tem essa relação, sabe, de sentar para assistir um filme. Não tenho muito. Então vem aqui na cozinha, fica aqui comigo enquanto eu estou fazendo a janta. E estão ali conversando ali, como é que foi seu dia, né? É um pouco. Eu entendo que as pessoas chegam cansadas, né, do trabalho, vem cansada, vem da vida correndo para poder preparar tudo e para amanhã. Poxa, mas o que é o mais importante? É você ter ou você ser? Né? A gente tem que priorizar. O que é prioridade? Outra atitude que eu listei aqui que é muito comum da gente ver os pais comparando os filhos com outras pessoas, com outras crianças. Comparando com o irmão, comparando com o primo, comparando com o fulaninho, viu como é que ele é bonzinho, tá vendo? Às vezes até para elogiar. Mas, cara, comparação só vai gerar o quê? Insegurança, complexo de inferioridade. Mesmo quando você está ali comparando para elogiar, e viu como é que você foi melhor do que ele, você está gerando ali dentro daquele coração daquela criança a competitividade. Porque eu tenho que ser melhor do que o outro, sabe? Em dado momento, dependendo do trabalho, a pessoa tem que ser competitiva mesmo no dia a dia, mas esse sentimento desenfreado de competitividade, isso não pode acontecer. Isso é gerado por quem? Pelos pais. Quando começa a comparar um com o outro. Quer comparar? Então compara ele com ele mesmo. Por exemplo, viu, hoje você foi muito melhor do que você foi ontem. Olha como é que esse trabalhinho ficou melhor do que o que você fez. E olha, você aprendeu, hoje você foi melhor. Ou, poxa, você não foi tão bem como você foi ontem. Viu? Mas você pode melhorar, você consegue. Comparar a criança com ela mesma. O parâmetro dela tem que ser ela, e não o outro. Exatamente. Não é? Eu acho interessante quando você fala da competitividade, que muitas vezes existem sentimentos que nós consideramos como ruins, mas que eles são necessários. O problema sim, em dado momento, sim, mas o problema é o quê? O exagero. Quando se torna o quê? Patológico. Exatamente. É igual aquela criança que chega lá na sala, quer sempre ter a última palavra. Vou falar.
o encosta, ele tem que ser não, o último tapa tem que ser dele, a última palavra tem que ser dele, sabe? Assim, porque senão ele vai ser menos do que o outro, né? Já gera essa crise. Outra coisa também que é muito importante, que a gente vê muitos pais cometerem esses erros, é não valorizar os pequenos êxitos. Não dá importância para aquelas pequenas conquistas do dia a dia. Né? Você não fez mais que sua obrigação. A gente ouve isso muito. E isso acontece muito, sabe, o Jackson, com aqueles pais narcisistas. Sabe, aqueles pais narcisistas que o filho tem que ser sempre o número 1, para poder inflar o ego dele, dizer, o meu filho foi o campeão, o meu, e não consegue elogiar pequenas conquistas. Eu vou te dar um exemplo assim pessoal, porque meus filhos, eles eram atletas do judô, os 3. E eu assistia ali, eu ficava sempre sentada ali nas arquibancadas dos campeonatos da vida, olhando as atitudes do pai, que o filho perdeu e gritava, xingava, não valorizava o empenho daquela criança de entrar ali naquele tatame. De valorizar, caraca, ó, quase deu. E pelo contrário, tinha outros que faziam isso. Foi muito bom, mas ó, você viu que você errou aqui? Esses que, mesmo quando perdiam, tinham esse apoio, conseguiam mais na frente se desenvolver melhor. Por quê? Porque pais narcisistas não conseguem valorizar pequenos êxitos da criança. Aprendeu a amarrar o sapato sozinho, tá? Também já está em tempo. Não foi, sabe? Não consegue ver o progresso. Só se for uma coisa muito grande. Ele foi o número 1 da sala. Você tirou 6. Meus parabéns, você conseguiu tirar a nota para passar. Mas, da próxima vez você pode caprichar mais aqui, né? Mas valorizando aquela conquista, não invalidando a criança, invalidando a conquista daquela criança. Tem pessoas que não conseguem perceber. Então, quando você não valoriza os pequenos êxitos, você está dizendo para aquela criança, você não é suficiente. Sim. E aí isso vai gerar o que no adulto lá na frente? Vai gerar o quê? Um adulto inseguro, que não consegue, eu não sou bom em nada. O que você sabe? Não sei nada, sabe? Aquela pessoa que está sempre ali na sombra, não consegue se destacar. Por quê? Com medo da crítica. Não avança, fica travado na vida. Por quê? Exatamente. Porque lá atrás não foi valorizado. Outra atitude também é aqueles pais que ficam, quando brigam com as crianças, fica lembrando o tempo todo. Mas você fez isso, sabe? Passou. Aquela criança, se toda vez que chamar a atenção, você lembrar do que ele fez lá, você quebrou o copo. Mas lembra que você fez xixi na cama, mas você é isso. Ele vai ficar com aquela marca. Eu sou um merda. Eu não sirvo para nada. Porque ele está ali sempre reforçando o erro. Ao invés de reforçar o êxito, não, reforça o erro. Eu ouvi uma vez, isso me marcou, por isso eu vou falar essa frase aqui, de um adolescente de 15 anos que falou para mim assim, eu nasci à toa. Eu nasci à toa. Eu não sirvo para nada. Olha como é que ele estava se sentindo. Por quê? Porque lá atrás ele foi sempre reforçado de que você é burro, você não consegue tirar marca 7. Ele se esforçando. Você entende? Pessoas assim, de pais narcisistas que querem colocar no filho aquilo que não alcançaram lá atrás. Deslocam. De maneira até que inconsciente, mas desloca, né? Exatamente. Nós entendemos que a vida, né, para que a gente possa entendê-la, nós temos que ter esse olhar para trás. Mas é importante os pais entenderem que a criança precisa seguir em frente. Né? E uma vez que você conseguiu
fazer com que a criança entendesse o erro dela e corrigisse aquilo, ainda que Acabou! né, no erro você não É, precisa, ou em outro erro, né, você não precisa trazer aquele está resolvido. tá Agora vamos resolvido, tentar. ficou lá atrás. Por quê? Porque aquele pai que age assim dessa forma, ele também foi tratado assim, né? Tá Exatamente. sempre, foi tratado assim, então ele repete aquilo ali. Aí essa criança que é reforçada no erro, ele tem a tendência para cometer esse mesmo erro lá na frente, ficar remoendo coisas do passado. Isso, Sabe aquelas isso. pessoas que ficam ali remoendo, remoendo, não consegue avançar, porque eram assim que eram tratadas, né? E ao Exatamente. contrário disso também, é muito prejudicial quando os pais elogiam exageradamente os filhos, principalmente Sim. pela aparência. Principalmente pela. Ai, você é maravilhoso. De uma forma assim exagerada. Essa criança fica iludida. Sim. Acaba crescendo ali com aquela impressão de que ele é o semideus. É, Sim. tá, não sei se você viu, tem um canal aí na internet, um rapaz faz um meme aí, todo mundo agora virou meme que ele fala que eu sou Xandão, eu nasci da vontade dos deuses. Assim, um cara que se coloca assim, um ego super inflado. Por quê? Porque ele foi reforçado, porque é um maravilhoso, porque, sabe, quando você elogia demais, elogia de uma forma exagerada, você elogia sem trazer a realidade, Isso. porque todos nós, todas as crianças têm dos dois lados. Um lado elogiável e um lado que precisa ser repreendido. Quando isso está em desequilíbrio, tanto para um lado como para o outro, a gente está gerando o quê? Problemas nessa criança. E aí, principalmente nessa fase o quê? Da construtividade e da inferioridade. Né, que é esse período dos 6 a 12 anos. Ali, Sim. então, né, que vai pegar muito firme ali nessa fase da criança. E na própria adolescência mesmo, que acho que geralmente os adolescentes estão naquela fase, a puberdade, os hormônios estão enlouquecidos, aí eles disparam, fica muito alto, fica muito magro, ou engorda, e ele já tem problema com a imagem, e aí a pessoa fica Exatamente. ali reforçando, né? Tanto a negatividade como o lado bom, o elogio exagerado. Né? A Eu gente acho precisa saber interessante dosar. que, assim, eu vi já há algum tempo uma imagem de uma criança, eu acho que eu até citei isso, se não na live e em outros meus vídeos lá. Uma criança que está com uma revista no colo. Na revista tem a foto de uma mulher magra, ela está segurando uma parte da barriguinha com a tesoura na mão, como quem, né, pudesse cortar a barriga para parecer mais magra. Então, essa questão da autoimagem, se não for bem trabalhada, a criança pequena, essa criança ela aparentava ter, no meu ver, uns 5, 6 anos, mais ou menos, né? Então, se uma criança nessa idade ela já sofre com essa questão de ter distorcido a imagem do corpo, a imagem de si, quanto mais uma, como você diz, né, quando nós não conseguimos passar de forma equilibrada para esse ser que está em desenvolvimento, que ele tem prós e tem contras, né? Então, mas aí Ele não é o seu corpo. mas aí é onde a gente vê no reforçamento dos estereótipos. Isso começa lá na infância, quando a gente começa a brincar. Ô, sua gorda! Ô, seu gordo! Ô, rolinha de poço! Aquelas brincadeiras, né, entre aspas, brincadeiras que reforçam justamente esse estereótipo do mundo. Ao invés da gente Exatamente. reforçar as qualidades pessoais da criança, de como pessoa, a gente fica reforçando ali estereótipos.
Sim. Né? Nos apelidos mesmo, em casa, as crianças que têm problema com a orelhinha em abano, né? Tem aquele probleminha, e a família, logo lá no núcleo, se crianças, imagina na escola como é que vai ser tratado. Se você não consegue dar à criança essa segurança de que ela é mais do que isso, ela é um ser Claro. especial. Então aí a gente cai nesse dois lados, é ficar criticando demais, não valorizando as conquistas, ou elogiando exageradamente, né? Outra Mas questão como ser também... equilibrado entre esses dois extremos, do elogio e da crítica? Bom, vamos lá. Primeiro, crítica. A gente critica a atitude, nunca a criança, nunca a pessoa. Porque a criança, a pessoa, em si o adulto, ele não é aquela atitude ruim que ele tomou. Ele não é Claro. aquele erro. Ele Claro. não é aquilo. Então, se eu for fazer uma crítica, eu vou falar, poxa, você mandou muito mal aqui. Isso aqui que você Exatamente. fez não foi legal, foi ruim. Nunca criticar a pessoa, a criança. Na mesma forma, no elogiar. Poxa, você se saiu muito bem, meus parabéns, está vendo como é que você consegue? Você consegue, você é capaz, você é inteligente, reforçando sempre aquele lado positivo. E na hora de criticar a atitude. Sempre a atitude, né? Porque todos nós estamos passíveis de tomarmos alguma atitude babaca em alguma fase da nossa vida. Não é? Sim. Ninguém está aqui, ninguém passa imune aqui a isso não. Por mais que você possa ser uma cara legal, eu posso ser, a tia Lígia é tão legal, mas em algum momento eu posso tomar uma atitude que não foi legal. E aí, a pessoa que é ruim, não. Foi uma atitude que ela tomou, né? Ruim. Sim. E a gente precisa aprender a separar. Principalmente nessa fase do desenvolvimento infantil, saber separar a criança das atitudes ruins. Não reforçar de que ela é ruim por isso. Você é ruim porque você quebrou o copo. Você é ruim porque não comeu a comida. Você é ruim porque não fez... Não é. Ela não é ruim por isso. Ela está fazendo uma coisa que vai prejudicar, que não está legal. Essa atitude não está legal, né? Outra coisa também, o Jackson, é aqueles pais que tomam todas as decisões pelos filhos. Isso. Todas as decisões. Eles não podem resolver nada, não dá responsabilidade. E aí, a gente vê, vou te dar um exemplo que saiu na mídia, tá? Sim. Os jovens de classe alta atearam fogo no indígena que estava dormindo num ponto do ônibus. O que aqueles pais falam? Mas eles são meninos bons. Por que meninos bons? Que tomaram atitude bem, eles são meninos bons que te fizeram uma coisa errada. Por quê? Porque não tem responsabilidade. Nunca deram a eles responsabilidades. Então eles são adultos o quê? Irresponsáveis, porque alguém vai resolver meu problema. O outro menino que bateu com o carro lá, atropelou lá aquele monte de gente lá no ponto do ônibus, e os pais, não, meu pai é fulano de tal, veio correndo para poder resolver. Nunca assume seus erros. Isso não é de agora. Esse adolescente que tem esse jovem, esse adulto que tem essa atitude, sabe quem é meu pai? Porque a vida inteira foi assim. Alguém resolveu as coisas dele. Os pais. Sim. Tem crianças, tem jovens que você pede para resolver. Escolhe aí. Não, escolhe você. Não tem pessoas assim? O que a gente vai fazer? Exato. Não sei, escolhe você, porque não foram ensinados nem a escolher a própria roupa. Exatamente. Não foram ensinar. E aí chega, né? A gente vê muito isso nas lojas, né? Quando vai, fica lá horas e horas olhando. Se não tiver uma pessoa para falar, não, leva isso aqui, não faz, não consegue dar a volta. E aí isso é para a vida toda. Para escolher a carreira, para escolher o parceiro, a parceira, e acaba transferindo essa responsabilidade, né, que os pais tinham
para o seu companheiro ou companheira. Exatamente. Não sabem tomar decisões. Não sabem tomar decisões. Né? Outra coisa é cobrar da criança além daquilo que ela pode fazer. Sabe, crianças que não têm emocionalmente, ainda não conseguem resolver aquilo, você querer que ela faça, não, mas você já tem 7 anos, você tem que fazer isso. Mas ela não consegue, ela só consegue ir até determinado momento e ficar cobrando exageradamente. Outra coisa também que é muito, super, mega prejudicial são mães, geralmente são mães, e a gente tem visto crescente isso, principalmente com o advento das mães adolescentes, não estou dizendo que é todas, tá? Não estou generalizando, mas é também que não tem uma maturidade, é tratar suas filhas, seus filhos, como colegas. E contar para eles aqueles suas crises, os problemas. Sabe? Jogar o peso emocional dali da família em cima daquela criança, daquele adolescente. Querer que o seu filho adolescente seja seu conselheiro, o seu ouvinte, e você descarrega problemas, às vezes até de ordem sexual, de ordem emocional, ali para aquele jovem, para aquela criança, para aquele adolescente. Isso é exigir mais do que ele pode. Não está preparado para aquilo. Sabe, mãe e pai são mãe e pai. Mãe e pai, eles precisam ser o porto seguro. Então, como que você vai fazer do seu adolescente o seu confidente? Não tem como. Eu acho que, para além do seguro, o pai, ele é uma referência. Ele é o norte. Ele é um caminho possível a ser seguido, né? Então, quando você coloca o seu filho como seu amigo e deixa de ser esse norte e passa a caminhar junto com ele, como se soubesse tanto quanto ele, claro que isso gera crise no adolescente, na criança. Com certeza. Não digo agora, nessa situação que a gente está vivendo de pandemia, todo mundo teve que se virar com a tecnologia. Eu tenho meus conselheiros aqui para essa área. E eu digo para ele aqui, meu filho me ajuda muito, quer dizer, ele que faz tudo, né? Eu peço para ele, sabe que nessa área eu não mando bem aqui, então você me ajuda aqui, me ensina, mas nessa área. Mas nas questões fundamentais, questões emocionais, eles precisam saber que tem mãe, que tem pai, que eles podem contar. Porque quando tiverem uma crise, qual colinho eles vão voltar? Você percebe? O lar, a família, os pais, tem que ser aquele norte, o porto seguro. Então, se eu for a coleguinha, por exemplo, a coleguinha da minha filha, quando ela tiver uma crise, ela vai procurar quem? Não tem a quem procurar. Não tem. Ou quando tiver a gente vê muito isso, né? Infelizmente, discussões entre pais e filhos de igual para igual. Que isso? Né? Porque a gente colocou responsabilidades além do que eles estavam preparados naquele momento. Quer dizer, colocando, cobrando coisas que eles não podem dar. Outra coisa também que a gente faz muito, prometer e não cumprir. Na volta, virou até meme, né? Na volta a gente compra. Na volta a gente compra. Pra gente, parece assim que... Mas a criança não esquece. Não. A criança não esquece. Você prometeu... por exemplo, sábado a gente vai dar uma volta lá na praça. Aconteceu um problema, então você chama aquela criança, olha só, nesse momento a gente não pode, mas a gente vai no outro momento e cumprir aquilo que você falou. Outra coisa, você vai ficar, se não fizer, vai ficar de castigo. E fale e nunca cumpre. E nunca cumpre aquilo que fala. Exatamente. Promessa vazia. Então a gente está gerando quem? A gente está gerando um adulto que não cumpre compromissos. Sim.
Porque ele vai internalizar aquilo, internalizando de que eu não preciso cumprir compromissos. Eu Com só certeza. posso prometer. Eu prometo e não faço. Ah, não, eu dou uma desculpa. Né? É A isso aí. gente tem que olhar. Por que quando a gente se depara com pessoas assim e pensar, poxa, por que esse camarada é assim? Nunca cumpre o que fala. Porque ele foi uma criança em que as pessoas prometiam e não cumpria nada. Também passou por isso. Uma coisa que Muitas pessoas conseguem superar isso, vai de pessoas para pessoas, mas a maioria internaliza isso. exatamente. Né? Uma coisa que eu acho interessante é que também, né, no caso dos pais que fazem e aí fala para o filho, olha, você não deve fazer isso. E aí o filho, mas o pai... o famoso discurso, faço o que eu mando e não faz o que eu faço. Exatamente. É a pessoa que agindo de forma incoerente com o discurso. Exatamente. Como se a criança estivesse ali dando ouvido só ao que ele fala. 90% da aprendizagem da criança é por quê? Por imitação. Ela está olhando o ambiente, vendo o que está sendo feito, né? E a pessoa está falando, mas não está fazendo aquilo. Exatamente. E isso é um erro gravíssimo, que a gente precisa estar ligado nisso, né? Essa é uma questão assim, muito interessante. Por quê? Porque você pode falar, mas se você não faz, por exemplo, meu filho não come legumes, você come? Exatamente. Eu não sei por que essa criança chega lá no consultório e fala assim, eu não sei por que ele faz isso. Ele grita o tempo todo, tudo que ele fala, ele gasta. Por que será? Exatamente. Porque ele vê exatamente isso. Crianças, eu atendi um menino que ele tinha essa mania de toda vez que ele queria falar, e a gente estava ali ocupado, peraí, só um instantinho, meu filho. Ele gritava. Aí eu falava, mas por que você está gritando? Espera um pouquinho. Mas por quê? Porque a mãe dele age exatamente dessa forma. Aos gritos. Fulano, faz isso. Fulano, e aí ele aprendeu que a forma de ser ouvido é o quê? Gritando. Então, quando ela fala para ele, não grita. Mas você grita o tempo todo. Né? Então, qual é a forma de comunicar? Ser coerente, agir de maneira coerente com o seu discurso. Exatamente. Agir de uma forma, ter coerência nas suas palavras com as suas atitudes. O que você não quer que ele faça? Não faça. O que você quer que ele aprenda? Esteja junto, caminha junto. Porque tem uma frase muito célebre, agora não vou lembrar de quem, acho que é de Einstein, Albert Einstein, que ele diz assim que palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Né? E é o exemplo que vai arrastar. Então, se você quer que ele cresça, que ele saiba, faça junto. Esteja ali colaborando. Né? Se você quer desenvolver na criança o hábito da leitura, como é que você vai fazer? Vai ler com ela. Exatamente isso. Né? Criar aquele hábito. Outra coisa, crianças necessitam de rotina. Rotina faz com que eles se sintam seguros. Aí a gente volta lá naquele caso de pais ausentes. Mas é porque eu trabalho muito, não tenho tempo, eu chego tarde do trabalho. Mas vamos estabelecer a rotina. Você chega tarde do trabalho, então você tem o tempo de botar ele para dormir. Senta ali 20 minutinhos ou 2 páginas do livro. Nem que você tenha que repetir a mesma página ali até a criança entender, aprender, né? Tá ali criando hábitos. É a rotina, ele vai estar ali, ele vai entender que você está ali. Isso é uma questão, rotina é uma questão de segurança para a criança. Exatamente. Outra coisa aqui que a gente tem visto, isso é um fenômeno do nosso tempo, sabe o que é? Não impor limites. Não impor limites. Tem 5 minutos só.
para terminar a live. Então, não impor minutos, a gente vai tentar fazer, não impor limite, a gente vai tentar fazer em 2 minutinhos aí, para que nós possamos ter tempo de se despedir do pessoal, né? Sim, legal. Tá aqui dando boa noite para você também, Livana. Oi, Livana, que saudade, amiga. Beijinho para você. Isso. E aí, 2 minutinhos para falar sobre não impor limite. Então, a gente está vivendo uma geração que não teve limites, né? Aí a gente volta lá naquele exemplo dos jovens, dos meninos bons. Aqueles meninos bons que espancaram aquela doméstica no ponto do ônibus na Barra, eles são meninos bons, mas eles não têm limite, porque eles falaram assim, pensamos que fosse uma prostituta. Mas quem foi que te deu o direito de ser o juiz, de ser o... Por quê? Porque não tem limites, eles podem tudo, podem fazer qualquer coisa. E aí a gente está fazendo o quê? Gerando uma sociedade sem limites. E aí isso a gente vê refletido, sabe aonde? Na política, nos escândalos que temos visto. Porque não tem limite. Eu posso todas as coisas, eu posso tudo. Né? Isso. Exatamente. Não só na política, em todas as esferas da sociedade, porque é uma geração que não teve limites. Então, meu querido, a gente tem que ficar bem atento nas nossas atitudes como pais, para ter uma geração saudável assim, que possa conviver bem na sociedade. Mas isso vai começar onde? Lá na primeira infância. Lá naquelas atitudes que nós tomamos ou deixamos de tomar. Então é um alerta. Tá atento às fases do desenvolvimento. Não queimar etapas. E prosseguindo para que a criança possa, a cada etapa que ela conseguir superar, ela possa ser bem-sucedida e assim chegar a ser um adulto integrado, produtivo, né? Exatamente. Isso aí. Eu acho que nosso papo foi muito, muito, muito produtivo. Eu agradeço a você o seu tempo, a sua disponibilidade. Hoje você abriu mão de compromisso para estar conosco, trazendo um assunto que é extremamente importante, né? Conscientizar os pais de que os filhos, eles, para além das fases, eles precisam ser motivados da forma adequada para que não incorra de que eles tenham problemas ao lidar com as situações que a vida vai trazer para eles, né? E quero agradecer a vocês, gente que estiveram com a gente. A Cássia apareceu aqui, a Gil apareceu aqui, né? A Livana, que está aqui também participando, né? Ela colocou aqui, sucesso psicólogos de excelência. Um abraço, Livana. E quero agradecer a vocês, né? E vou deixar aí 1 minuto, Lígia, para você agradecer o pessoal, dar uma boa noite, se despedir, porque o nosso tempo está acabando. Então, eu vou deixar aqui o meu boa noite para vocês, mas eu quero encerrar com uma frase, sabe? Um pensamento meu, tá? Sim. Nós, pais, eu vou falar como mãe, nós não criamos filhos, tá? Nós criamos gato, cachorro, tartaruga. Nós educamos filhos. Então, se a gente tiver essa consciência de que a gente precisa educá-los para a vida, para a sociedade, para viver em sociedade, a gente vai ter uma sociedade melhor. Porque a gente não cria. Filho não é batata, filho não é pet para a gente criar. A gente tem que educar. Tá? Homens e mulheres de excelência. E eu deixo aqui o meu boa noite para todo mundo. Um beijinho para você, Livana. Um beijão para você, Cassinha. Manu. Obrigado, Jackson, pelo convite. Tá? Estamos aqui, ótimo. outra hora precisando, estamos aqui, tá? Tá ok, você vem aqui. Um abraço, ótima noite. Um abraço. Tchau, paz.